moda, empreendedorismo, sustentabilidade. Quarta edição do Alinhavando Moda. Patrocínio Sebrae, Banco do Nordeste, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Patrocínio institucional, FIEC, Cindy Roupas, Cindy Confecções, apoio, Criar Ideia, Benateste e Deus Acessórios. Parceria, Fortaleza Cidade Criativa do Design da Unesco. Realização, Ineg Produções. Sabe de onde vem essa força capaz de mover um país? Vem de quem arregaça as mangas e faz acontecer. E nisso, a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e em mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, pode contar com a força do Sebrae para empreender mais, fazer mais, inovar mais e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Para o microempreendedor urbano ou rural. Para a mini, micro ou pequena empresa. Para a média e grande empresa também. Para o mini, micro e pequeno produtor rural. Ou para o agronegócio. Para o estudante e para a pessoa física. E até para a infraestrutura. O Banco do Nordeste tem soluções para impulsionar todos os setores. E assim, ajudar no desenvolvimento da região. Tá esperando o quê? Vem ser cliente do Banco do Nordeste. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, União e Reconstrução. Somos escultura, poesia e arquitetura. Somos carne e pele. Somos couro, moda e gastronomia. Somos algodão, fibras e arte. Somos terra, pessoas e luta. Vento, vela, tela. Um dragão no mar, um farol que guia. O encontro de culturas, comércio, troca, intercâmbio. Fortaleza é instigada, é diversa, é grafitada. Pedala, tempera, não para. Se somos cerâmica, é porque também somos mangue e rio. Seco, cheio, arado, argila. Assim Fortaleza foi desenhada, com água, sal e luz. Fortaleza é cidade criativa. Fortaleza é cidade mundial do design. Bom dia a todos, todas e todes. Eu sou Mel Matos, mulher branca, cisgênero, tenho os cabelos longos que estão presos, olhos castanhos, uso um óculos de armação preta, nariz e boca pequena. Estou vestindo um vestido rosa com um casaco vinho e estou do lado esquerdo de quem me vê no palco. Sejam bem-vindos ao segundo dia do Alinhavando Moda 4. É maravilhoso ver a continuidade da energia e o entusiasmo de todos vocês neste evento dedicado ao fortalecimento da moda local. É um prazer tê-los novamente conosco, reunidos aqui neste prestigioso auditório Valdir Diogo na FIEC, para continuar a nossa jornada de conhecimento e inspiração na indústria da moda e da economia criativa. Hoje, nosso enfoque é o empreendedorismo, moda e mercado. Temos uma programação diversificada que visa inspirar e capacitar
todos os participantes com conhecimentos essenciais para prosperar no setor. Um bom evento para todos. E, neste momento, para iniciarmos o dia, eu gostaria de convidar ao palco Luciana Bolt, que falará sobre identidade da marca na estamparia, ressaltando a importância de construir uma identidade forte e coesa no mercado da moda. Luciana Bolt é designer de moda com 15 anos de mercado, estudou design de moda na Faculdade Católica do Ceará, atualmente cursando pós-graduação em gestão de processos na indústria da moda da Uniateneu, além de ser técnica em marketing pela Digital College. Iniciou no mercado, ainda na faculdade, atuando na indústria infantil, desenvolvendo shape e estampas, se tornando especialista na área. Hoje, atende várias marcas de diversos segmentos no desenvolvimento de coleção e também na consultoria. Somando a isso, é coordenadora criativa da indústria têxtil há quase 3 anos, onde trabalha na curadoria de tendências para o desenvolvimento das coleções exclusivas e cápsulas. Seja muito bem-vinda, Luciana. Muito bom dia. Eu gostaria de começar essa conversa dizendo o seguinte, tirando algumas camadas, né? A primeira camada que a gente vai retirar é a seguinte. Eu sou uma grande entusiasta da moda como plataforma de arte. Dito isso, a nossa conversa hoje vai ser uma conversa baseada em indústria e mercado, certo? Outra camada que eu gostaria de tirar aqui, eu entendo da versatilidade da maioria dos negócios de moda, private label, para quem trabalha com magazine. Mas hoje a nossa conversa é para quem tem interesse ou para quem tem uma marca, ou vai trabalhar para uma marca, certo? Eu queria saber como é que a gente faz para... para passar. Tá bom, obrigada, Fábio. Aqui tem mais ou menos uma programação da nossa conversa hoje, certo? A gente pode ver aí que vai justamente trabalhar... Eu não vou falar aqui sobre técnicas de estamparia, de estampa. A gente vai se prender à estampa rotativa ou digital em tecido, em rolo, tá bom? A gente vai se prender a isso. Aí está a minha biografia, que foi muito bem apresentada pela Mel, mas o que eu quero falar é assim. Na Turma da Malha, eu tive a minha primeira especialização, que foi essa especialização na estamparia, né? A Turma da Malha tinha uma perseguição muito forte com o coeficiente de indústria, né? Com o valor, em baixar o valor do custo daquela produção, muito forte. Era uma indústria... Era porque não existe mais, mas era uma indústria que chegou a ter até 1.500 funcionários, né, a Turma da Malha, fazia um corte até de 5.000 peças por referência, e, com isso, a responsabilidade da gente em desenvolver algo muito assertivo. E, nessa busca muito forte que a Turma da Malha sempre teve, baseava-se muito... Eles descobriram que o tecido branco é mais barato. Eles descobriram isso. E a minha vida como designer de moda se tornou um inferno, de certa forma. Por quê? Me angustiava muito ter que desenvolver narrativas que iam além da listra, além da bolinha, para essas peças, né? E todo domingo à noite era aquela tortura. Meu Deus, o que é que eu vou inventar amanhã? O repertório cultural infantil não suportava mais a Disney, não, tudo que é... Eu sou um verdadeiro banco cultural de todas as princesas que vocês imaginarem, né? Eu sei a história de todas indo e voltando, né? Enfim, mas chegou um set de uma forma que eu dormia, parou de me angustiar, porque eu dormia, eu já sonhava com aquilo e acordava com a solução, de tão entranhado que aquilo ficou no meu psicológico.
Aí foi bom porque parou de me angustiar, né? Tem algum trauma? Devo ter, mas me angustiava mais, né? O meu trauma me fez crescer. Dito isso... Ixi, eu fiz para voltar. A gente começa aqui com um conceito de estamparia dentro da construção da coleção. Do que é básico, do que é genérico e o que configura a estampa exclusiva. A exclusiva é só porque eu fiz? Não, a exclusiva é porque você conseguiu construir uma comunicação exclusiva dentro daquela estampa, tá certo? E a gente vai entender aqui por quê. Aqui tem um exemplo clássico da estamparia clássica. A gente entende que toda construção de coleção tem uma cartela de cor, certo? E que eu preciso ter unidade nessa cartela, principalmente cedida através da transição entre uma cor e outra. E o papel da estampa clássica é justamente esse. Gente, tem uma TV aqui com as coisas perto e eu sofrendo. Não é, eu estou aqui pensando. Então, a gente vê que nessa estampa listrada, né? Essa aqui, bem aqui atrás, a gente vê que nessa estampa listrada, né, a gente tem uma transição aí para esse tom de camelo para o azul através da estampa, né? Assim como nessa outra vitrine de tons vermelhos e brancos, a gente percebe que essa estampa abstrata ela comunica a transição de uma cor para outra. E, basicamente, esse é o papel da estamparia clássica. Eu não tenho um compromisso em comunicar muita coisa, nada, né? O compromisso com a comunicação é baixíssimo, porém, a gente consegue manter a unidade, a clareza dessa estampa para montagem de coleção, de vitrine, desfile, e, inclusive, também arara, certo? A estampa genérica, não. A estampa genérica ela já é baseada em tendência de moda, né? O estilista vai lá, faz aquele estudo, viu que está falando muito, groundbreaking, né? Floral para a primavera, como diz a Miranda Priestley. Então, é basicamente isso. É aquela aplicação de uma estampa que comunica uma tendência de moda. Luciana, qual é o problema disso? Isso não é estampa exclusiva? Não. Porque, quando é uma tendência de moda, isso ainda pode conferir o quê? Pode conferir que a minha concorrência venha trabalhar a mesma coisa, uma coisa muito similar ao que eu estou trabalhando, né? Permite pouca personalização. É muito importante para empresas que trabalham business to business, né? Por quê? Porque quem é a pessoa que faz multimarcas, que tem uma loja multimarcas, ela precisa comunicar o quê? O meu diferencial é o quê? É a tendência. Para esse lado é muito importante, certo? Mas, quando a minha marca ela entra dentro desse negócio, ela se apaga, né? O que tem ali, o cliente ele percebe a curadoria. A minha marca em si, o meu nome não é um atrativo dentro da boutique multimarcas, certo? Eu estou falando muito rápido. Está entendível? Está certo. E aí vem a digital exclusiva. A digital exclusiva a gente entende da seguinte forma. Olha só, isso aqui eu bati o olho, eu sei que é Dolce & Gabbana. Eu bati o olho aqui, eu sei que é Alemais. É de uma forma que eu bati o olho, eu sei o que é. A gente fala muito... Eu vou tirar aqui um exemplo de outro segmento. Gente, não é leite condensado, é leite moça. Não é chinela de dedo, é Havaianas. Não é estampa de lenço, é Dolce & Gabbana. Né? Então, a gente sabe que... Tem um caso muito interessante na indústria têxtil de uma cliente muito revoltada, porque ela trouxe a estampa dela exclusiva. E a estampa dela exclusiva, certo? Da Dolce & Gabbana, a estampa exclusiva da Dolce & Gabbana. E a concorrência dela pegou a estampa dela exclusiva e copiou. Aí, meu amor, não tem muito o que eu fazer, né? Nossa, copiar a tua estampa exclusiva, hein? A gente entende a importância disso porque assim, não tem aviamento, não tem shape,
Não tem tecido, escolha de tecido, que fale mais rápido com o cliente sobre a narrativa da tua coleção do que uma estampa. Ela é a comunicação mais clara que a sua coleção pode ter, mais rápida, sem dúvida. Dito isso, a gente parte para um conceito de branding, né? O que hoje é branding? Branding é um verbo que ele está ainda na sua construção, é a construção de marca cotidiana. É o marketing? Não, não é só o marketing. São várias coisas, a gente vai ouvir isso muito bem da Lígia aqui daqui a pouco, mas são ações, várias ações, que constroem a tua identidade de marca. Não é só a tua logo, não é só o teu Instagram, é também a tua ação social e também é a qualidade de estampas que você está aplicando nas suas roupas. Uma coisa aqui que eu acho muito importante a gente ressaltar é que eu atuo em várias marcas hoje. E é muito difícil a questão da gente encontrar uma marca, uma empresa de confecção, que tem um manual de marca, né? O manual de marca ele não é só um guia para quem faz estilo, não. É para todo mundo. É para o pessoal do endomarketing dentro da empresa. Vocês estão me escutando bem, né? Eu senti que deu um... Tudo bem. A empresa é uma coisa que tem que estar entranhada dentro das veias de quem trabalha no local, né? A gente precisa entender que o manual de marca ele é importantíssimo. E, com isso, ele é um vetor muito forte para a criação de estampas, certo? Principalmente no que se refere a arquétipo e persona. Persona por quê? Porque a persona é aquilo que a gente deseja ser, deseja alcançar. E se hoje a gente pensa que a estamparia é um vetor para isso, a gente tem que entender quem é a persona e toda vida que houver uma criação perguntar, gente, a minha persona compraria essa estampa, né? A gente vai ver aqui alguns exemplos de algumas marcas que alcançaram isso. Fica mais fácil a gente entender na prática, né? A gente começa aqui com a Pucci. Emilio Pucci, uma marca italiana, certo? E a gente vê aqui como ela conseguiu evoluir através dos anos. Nesse primeiro exemplo, nesse caftan aqui, acho que é um caftan que tem uma franja na barra, a gente está falando do Emilio Pucci nos anos 60, certo? Esse vestido aqui meio esvoaçante aqui no meio, de um tecido bem fluido. A gente está falando da Pucci no começo dos anos 2000, e aqui a gente está falando mais para a ponta, essa roupa esportiva de inverno, da Pucci em o inverno 2021 deles, está certo? Então, assim, a gente vê que o shape até muda, né? E que poderia estar em qualquer outra marca. Eles têm versatilidade no shape, se adequam através dos tempos, porém, a estamparia é a mesma, se mantém com as mesmas características. Essa coisa meio abstracionada e geométrica ao mesmo tempo, certo? A gente bate o olho, a gente sabe o que é Pucci. Lógico que ela tem outras cartelas de cores, lógico que também ela assume outras marcas, algumas vezes mais abstracionadas, outras vezes mais geométricas. Eu coloquei elas nesses tons assim, de forma proposital. Não é que ela sempre usa essa cartela. Aqui a gente tem a Cavalli, né? Roberto Cavalli, fundador da marca, que, inclusive, recentemente partiu. Mas aqui acontece o uso do animal print, né? que é renovado através de outras cores, de cartela de cor, mas assim não significa que na estamparia a Roberto Cavalli ela assume o risco de também trabalhar com outras linguagens de estamparia, não somente com o animal print, mas sempre vai ter o animal print. E sempre que a gente bater o olho, a gente sabe que é Roberto Cavalli. No caso do Roberto Cavalli, eu acho tão forte que, inclusive, a gente consegue identificar outras marcas que têm a Roberto Cavalli como marca inspiracional, que é o caso, por exemplo, da Carmen Stephens, né? Eu nunca vi o manual de marca da Carmen Stephens, nem conheço ninguém que trabalhe lá diretamente, mas é muito fácil da gente enxergar isso, né? A gente tem a Roana Ortiz, que é um exemplo que eu adoro citar, porque a Roana Ortiz ela tem se destacado muito no cenário internacional, né? Principalmente com linguagem principal, a estamparia,
ela é uma designer latino-americana, né? E a gente vê que ela vai muito na questão do monocromático, né? Do bicolor, e sempre com essa forma muito ampliada, e também que visita a nossa identidade latino-americana, né? Aí a gente tem um exemplo nacional mais forte, mais clássico. Ah, Luciana, a gente vai falar da Farm? Vai. Vai, tem uns erros e tem uns acertos, mas a gente hoje não tem um exemplo tão forte no cenário nacional do que a Farm, né? E se ampliando e crescendo cada vez mais. Importantíssimo. Não estou dizendo aqui, nem dizendo para ninguém copiar a Farm, mas a trajetória que a Farm tem assumido é importante, super relevante. E a gente tem que se atentar assim, certo? Nesse exemplo do meio, a gente tem um DNA clássico da Farm, que é essa tropicalidade, que é essa coisa bem brasileira mesmo, bem carioca, na verdade, né? E aí, quando ela está usando essa calça e esse cropped, a gente vê a adaptação de estética, de linguagem, para o estilo da Farm. A gente está vendo aqui que é um folk, né? Que é um boho mais tropicalizado, para deixar no estilo da Farm. Então, por mais que tenha um estilo ali, que esteja mais em evidência, ela adapta a linguagem dela para aquele estilo. E outra coisa muito importante nesse macacão verde que eu queria ressaltar com vocês é uma peça da primeira colaboração internacional da Farm, que foi com um mercado americano, certo? Que é a Anthropologie, que é um site, na verdade, né? Ele não tem loja física, se eu não me engano. Tem agora, mas na época não tinha. Então, você vê aí que a Farm não abandonou a sua identidade para se adaptar ao mercado internacional. A gente vê que é bicolor, a gente vê que é colorido, que é mais calmo, porém, ainda assim, é tropicalidade, que é a identidade da marca, né? Falando em Farm, a gente vai ver aqui alguns exemplos, certo, de como a Farm fez essa transição, desde lá da primeira exposição dela, que a Farm começou numa feira de rua, né, e hoje está aí no mundo. Então, assim, a gente começa com uma marca que tem um DNA que é o carioca, a menina do Leblon, a menina ali que passeia, que anda, que caminha pela praia, e só põe uma sobreposição para fazer as outras atividades do dia, mas está ali sempre disposta a caminhar na praia, a vida em torno da praia, né? E aí ela precisou se nacionalizar, né? A gente viu que a Farm, em determinado momento, saturou. Nem todo mundo tinha o desejo de ser carioca. Ela enxergou isso, né? E aí veio a coleção que falava da Bahia, e aí veio a coleção que falava do Norte, e, com isso, ela conseguiu ampliar um pouco seu mercado. A gente vê muita fidelidade ao propósito, independente do projeto que ela assuma, da collab que ela tem. A Farm é muito forte na identidade dela, que é o quê? Que é a estampa, né? A Farm, ela tem aí, ela não lança roupa. Às vezes a gente vê até o shape se repetindo. O lançamento da Farm é baseado na estamparia. E é isso que a gente tem que ter aí em mente, né? Que hoje existe uma das maiores empresas do Brasil de moda, ela não lança roupa, ela lança estampa, né? E aí, fora isso, tem a estratégia de marketing de vendas. A Farm, se não me engano, foi a primeira empresa que eu vi tornar o vendedor, isso até antes da pandemia, tá? Como se fosse um embaixador com cupom de desconto e tal. Então, tem muito protagonismo, né, nesse tipo de estratégia de marketing de vendas. E, para a gente falar um pouco de marketing de comunicação da Farm, é muito engraçado você acompanhar. Porque, se eu não me engano, o nome da moça é Alessandra Slaviero, que é a gerente de marketing da Farm. E ela está nesse episódio aí, 192, desse podcast, Roy Hunters, tá? No qual eu até digo para vocês ouvirem. É muito interessante, porque ela sabe tudo de marketing. Mas é engraçado como nada se aplica à Farm. Nada se aplica à Farm. Por quê? Porque a Farm tem fãs, né? É uma meta hoje de quem tem marca, é você ter fãs.
Engraçado, na pós-graduação, que a Lígia, que é minha professora, a gente faz vários trabalhos de várias marcas que a gente não para fazer no nosso cotidiano. Nossa, eu vou observar como é o interno de tal marca. Ninguém para fazer isso, né? A gente precisa estar estudando para fazer isso. E teve um trabalho baseado na empresa Live. E aí a gente vai olhar a primeira coisa, né? Aquela coisa bem acadêmica, missão, valores. A missão da Live é ter fãs. Já pensou? Eu não quero cliente, não, eu quero fã, sabe? Então, assim, a Farm ela tem muito isso. Ela erra, o pessoal não está nem aí, continua comprando. Entendeu? Então, esse é o privilégio de você não ter cliente, você ter fã. E as estratégias de marketing da Farm são reveladas nesse episódio. É muito interessante, certo? Um parêntese que eu queria abrir aqui. A gente fala muito que a moda é um ciclo, a moda é um ciclo. A moda é um ciclo porque as narrativas que a gente busca na Europa se esgotam. Se esgotaram. Aí a gente é obrigado a resgatar de novo aquilo ali e trazer de volta. Por isso que ela é um ciclo. Mas pouco se observa da riqueza, da imensidão da cultura latino-americana, porque a gente tende a achar que o que a gente... É aquela coisa que o pessoal fala da síndrome do vira-lata, que eu acho que o pobre do vira-lata nem merece, porque ele é um bichinho tão leal, né? Essa comparação. Mas a gente tem uma falta de lealdade com a nossa própria cultura, com a nossa identidade, que é triste. Então, a gente precisa ir assistir. Eu botei até essa nomenclatura assim, bem internética, né? Digamos assim, hype na gringa. Poxa, a gente tem que assistir o gringo vindo para cá, filmando tudo. Meu Deus, o Brasil não existe. Eu quebrei um braço no Brasil, eu não paguei nada. Não sei o quê. Então, e a gente sempre, sabe? Então, por que a gente hoje tem esse papel tão triste de estar se inspirando sempre na cultura alheia, quando, na verdade, o nosso berço está repleto de narrativas? Gente, quem entendeu isso? Que, no caso aqui, foi a Farm, está faturando milhões. Fica a dica, certo? E, assim, o segredo de um bom design exclusivo está dentro da caixa, com seu repertório cultural e todos os dados de consumo da marca que você conseguir coletar. Design dentro da caixa, não é fora da caixa, não. Agora é dentro da caixa. Gente. Porque quando a gente pensa em faturamento, quando a gente pensa em criação de identidade de marca, quando esse design ele tem um propósito maior por trás dele, a gente precisa delimitar. A gente precisa... é muito fácil você ser criativo quando o mundo é uma possibilidade. É muito mais desafiador ser criativo quando você entende o mercado que você está atuando, que você tem as suas limitações. Né? Então, gente, o dedo está fraco, desculpa. Dito isso, para você fazer um bom design hoje, e aí é muito importante essa observação para quem passa, quem precisa da estampa e para quem faz a estampa. Tá certo? Hoje a gente precisa de um ótimo mood board. A gente precisa de uma cartela de cor bem definida, não inventada. Ah, meu Deus, eu acho que essa cor aqui vai estar na moda. O que a indústria têxtil tem para me oferecer primeiro? Vamos olhar primeiro os fornecedores de lisos, vamos definir as nossas bases, para só aí depois, então, pensar na estamparia que vai casar com essas cores. Certo? Não adianta eu inventar cor que a indústria têxtil não tem para me oferecer. Exceto se eu for de um tamanho enorme que eu consiga comprar uma barca, não, Pablo? Né? Pablo está aí para dizer, bem, deixa eu voltar. Persona da marca, público-alvo, aquele manual de marca ali disponível, entranhado na minha pele, para que eu entenda todos os passos que eu tenho que dar para construir uma ótima estampa. Eu tenho que definir também, através de imagem, de pesquisas, quais são os tipos de linguagem, de técnicas manuais que eu gostaria que a minha estampa tivesse. Certo? Além disso, onde vai ser usado. Por que é tão importante onde vai ser usado, e o entendimento dessa modelagem a gente vai ver um pouquinho na frente. Tá certo? Hoje, a gente tem um desafio aí da
inteligência artificial. E o que é que eu vou falar aqui? Eu não vou dizer que está certo, nem vou dizer que está errado. Apenas é o que é. Tá certo? Eu não vou pôr minha opinião pessoal nisso. Tá bom? A minha opinião, e é o que é, eu não vou pôr minha opinião pessoal, e a minha opinião, o que é que tem a ver, né? Enfim, o que eu entendo, não tem volta. A gente está nesse mundo já de inteligência artificial e não vai voltar atrás. Sim, precisa de regulamentação. Agora, a gente está dentro da internet já há quantos anos? Acho que mais de 20, e a gente ainda não tem uma regulação, né? É um desafio. Em relação à inteligência artificial, ela não vem para substituir o ser humano. Eu acho que a gente tem que ter o desenvolvimento muito forte da nossa linguagem, do que a gente quer. O prompt, né, que chama, que é o nosso comando. Saber dar para a inteligência artificial exatamente o que a gente quer, com o máximo de descrição possível, com o máximo de elementos, para que a inteligência artificial seja mais assertiva. Eu admito que eu estou bem nesse caminho ainda, e eu vou já mostrar uns exemplos para vocês, né? E, assim, pode ser, sim, um recurso para o design, certo? E eu vou provar como. Não substituindo quem faz estampa, tá? Jamais. Seria um prompt de uma redação do Enem, para poder fazer alguma coisa assim. Uma redação 1000, por sinal. Gente, isso aqui é um desenvolvimento meu lá na Turma da Malha. Era isso que eu fazia lá na Turma da Malha. Certo? É. Basicamente. Tudo isso aí eu montava no Photoshop. Ai, meu Deus. Era imagem por imagem. Às vezes eu pegava, ia lá no Pinterest, aí recortava, mudava de cor. Aí pegava, desenhava outra coisa que eu não achava a imagem que eu queria. Eu levava, às vezes, para fazer um desenho disso aqui, ó. Gente, é isso aqui, ó, que eu estou falando, tá? Isso aqui era o desenho pronto, certo? Era o meu desenho para fazer essa roupa. Isso aqui era o meu desenho para fazer essa roupa, tá? Não era o desenho manual. Eu pegava uma imagem da internet, retirava a cor daquela imagem lisa, modificava completamente. Um exemplo, essa saia não tinha essas pregas, certo? Aí a gente coloca no Photoshop. Olha, horas, dias para fazer isso aí. Por quê? Porque lá na Turma da Malha a gente tinha um comercial que não conseguia visualizar o desenho. E, assim, eu precisava aprovar as minhas coleções. E só Deus sabe como era. Né? Então, assim, isso era o desenho, aí ficava basicamente uma foto. Aí o comercial olhava assim, já conseguia ter uma visão melhor. Não, está ótimo, está aprovado, pode fazer. Aí a foto da criança vestida já é a roupa pronta. Tá? Aí também a mesma coisa aí no vestidinho do lado. Esse vestidinho do lado ele não tinha essa alça, assim, a gente vai recortando, pedindo a Deus uma luz, uma vitória, vai mudando, até chegar nesse ponto aí. O que levava horas, às vezes dias, para fazer, e eram 160 referências, minha gente, para fazer em 3 meses. Então, isso são as minhas primeiras interações com a inteligência artificial. Isso é do Canva, tá? Isso é um projeto já recente. Esse projeto era uma empresa que não tinha tanta equipe interna de marketing para fazer esse apanhado, mas era uma coleção que essa empresa ia levar para a Feira FIT, em São Paulo, certo? E aí, nessa Feira FIT, a temática, justamente, o nome da coleção era Azurra, né, que era voltado aí para a linguagem da costa amalfitana, tá certo? E aí, essas imagens são todas de inteligência artificial, inclusive a fita, inclusive o stand. Ela não tinha esse entendimento, ela não conseguia visualizar como é que o desafio era fazer uma coleção que ela também conseguisse decorar o stand com a temática. Né? Então, a inteligência artificial, para eu que não sou uma profissional e para uma empresa que não tem tanta equipe, nem tem condição de pagar uma equipe para fazer, ela dá um rumo, ela dá um norte, ela ajuda a pessoa, o empreendedor ali, que tem pouca visão daquilo pronto, a enxergar melhor, certo? Então, é muito importante.
Isso aqui já é outra inteligência artificial, se chama Leonardo, certo? É uma inteligência artificial gratuita. E eu achei a tela mediana, certo? Para ela ser gratuita, eu achei ela bem ok. Né? Aqui eu já pedi, o comando que eu dei aqui foi vestido floral com fundo vermelho, com a moça na praia. Eu pedi também que a moça estivesse na praia. Eu pedi que a roupa tivesse muito tecido. E eu pedi que o fundo fosse vermelho. Certo? Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui eu substituí o comando. Aqui eu pedi para que o fundo fosse azul e que os elementos, na verdade, passassem a ser bordados. Essa foi a resposta deles. Gente, é porque eu não coloquei aqui, mas gerou um vídeo, ele gera até vídeo, mas o vídeo é muito engraçado. Parece eu na sexta-feira de manhã. Muito bom, muito bom. Gente, 12 dedos, uma anomalia, não tem noção. Depois eu vou postar, vou marcar a Alinhavando Moda para ver se eles repostam. Cadê o Fábio? Para vocês verem. Uma graça, viu? Eu estou me sentindo muito ameaçada pela inteligência artificial. Nossa, né? Que medo! E aqui foram um resultado de inteligência artificial, também com aquele tema da Costa Amalfi, né? Só que para estampas. Eu acho que pode gerar aí, gente, algumas inspirações. A gente pode ver que, tipo assim, não é 100% bacana, é uma coisa assim meio até toalha de mesa às vezes, né? Mas que pode ser melhorado, mas que gera inspirações bacanas. A gente tem aí uma frente localizada que pode decorrer melhor o restante dela. Funciona como um norte. Eu acho interessante para aquele momento que você está sem inspiração. Você se deparou com 160 referências para fazer? Você fez 120. Aí, quando você chega na 121, você não sabe mais o que fazer. Aí, a inteligência artificial ela não vem para roubar seu emprego, ela vem para te ajudar a fazer as outras 30. Eu fiz essa conta certa? Eu não sei, mas vocês entenderam. 40, exatamente. E aí, a gente vai agora ver 5 pontos para se trabalhar quando a gente quer criar uma marca e ter a estamparia como identidade. Tá certo? Usar a estamparia como ferramenta dessa identidade. O propósito é a identidade. Foi uma coisa que a gente falou aqui, mas é muito importante ter um plano desenhado para o que eu quero para a minha marca em 3, 5, 10 anos, entender a construção que eu posso fazer através disso. Ah, Luciana, hoje eu tenho aqui na minha fábrica, na minha empresa, eu tenho coleções, eu trabalho por tendência, eu trabalho estampas genéricas, mas eu tenho aí uma dificuldade de entender como pode funcionar essa estamparia exclusiva que vai construir a identidade dentro da minha marca. Gente, vamos trabalhar umas cápsulas entre as coleções, com a identidade que você está se propondo, a trabalhar isso com calma. Vamos cortar menos, vamos degustar o mercado. Será que eu tenho demanda para isso? A gente só consegue dessa forma. Não tem empreendedorismo, que a gente vai falar aqui o dia hoje todo, envolve muito risco, e a gente estuda para minimizar todos esses riscos. Linda. E a gente estuda para isso. Então, a gente precisa entender isso como uma possibilidade e dar essa degustação. Eu tenho 50 peças na coleção, 10% disso, que são 5 peças, eu sou de humanas, viu, gente? Que são 5 peças, elas precisam ser trabalhadas de forma inovadora para que a minha marca se renove, né? Isso é um conceito básico da construção de coleção. Então, isso também funciona para a estamparia. Vamos começar a escolher os momentos de trabalhar essa linguagem nova, trazer inovação de fato para o meu produto, porque, gente, hoje a gente está vivendo uma guerra no mercado, está tão assim segurado, né, difícil o mercado, que a gente tem mais medo de inovar. Mais medo de inovar, mas é onde a gente está errando. A gente está errando porque, quando a gente não se destaca no mercado, a nossa guerra passa a ser o quê? Preço. Preço, preço, preço. Eu não estou despertando desejo. A guerra é do preço. A gente não pode criar uma marca pensando só em guerra de preço.
quando eu estou botando todos os produtos no mesmo patamar. Isso é muito difícil. É quase impossível. Modelagens que vendam a estampa. Gente, um recorte errado em uma flor pode transformar aquela flor num elemento fálico. Entendeu? Então, a aplicação da estampa, ela tem que ser muito bem estudada junto com a modelagem. E aqui eu vou abrir um parêntese. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar designers, certo? De estamparia. E eu acredito que a pessoa que faz moda e estuda estamparia, ela tem muito mais chance de ser um designer de estampas assertivo do que a pessoa que trabalha como designer gráfico e vai para a estamparia. Por quê? Porque exige um conhecimento de modelagem. E aí o designer de moda sai na frente em relação a isso, né? Existe um amplo mercado para absorver os estudantes de moda, que eu gostaria muito que estivessem aqui mais em peso para ouvir essa conversa, mas que existe esse mercado para eles. Porém, a gente tem que preparar desde da universidade para essa parte da estamparia, que é muito importante. E hoje tem um mercado enorme, né? Visto aí, né, sem querer voltar de novo na Farm, mas o tamanho da Farm em relação às outras empresas de moda do país. Linguagem estética inovadora. Ah, Luciana, é obrigada agora eu estar viajando para fora, olhar lá o Louvre e tal, para eu ser um designer de estampas de moda assertivo? Não, gente, o aparelho cultural que nós temos hoje no nosso estado é muito diferente do que 10 anos atrás. A César o que é de César. Está basicamente um museu a cada esquina, graças a Deus. Entendeu? Então, a gente tem que deixar o cachorro vira-lata de lado, né? O bichinho não merece essa comparação, mas dá valor que a gente tem aqui dentro também. Entender isso como parte da nossa profissão, como esse desenvolvimento do nosso repertório cultural. Certo? Eu convido a todos vocês que estão aqui a crescerem o seu repertório cultural dentro do que a gente tem proporcionado no nosso estado. Certo? A gente consegue aí elevar muito, muito mais. E aí, acabei de ter essa conversa aqui com o Sandro. As coisas mais simples acontecem, as ideias mais bacanas acontecem nos momentos mais simples, mais despretensiosos possíveis. Então, vá com a sua família, vá sem ideia nenhuma, vá crescer, que vai vir muita ideia na sua cabeça. Principalmente para a gente conhecer a nossa identidade como latino-americanos. Esse equipamento cultural que tem posto aí ajuda muito nesse entendimento, nesse achar da nossa própria cultura, da nossa própria identidade. E isso, sim, fortalece. Você coloca dentro da caixa tudo aquilo que você aprendeu, junto com outros dados, né? E aí você consegue um design diferenciado. Qualidade em tecidos e efeitos. Vamos lá. O tecido ele pode, sim, revelar muito melhor a estampa, né? Não estou falando só de fibra, eu estou falando de efeito. Os acetinados, de uma forma geral, eles saturam mais a estampa, elas vão saltar, elas vão brilhar. Né? Algumas texturas não merecem confiança na hora da estamparia, porque alguns jacás vão aí dobrar e vão manchar a estampa. Então, a gente tem que ter esse entendimento na hora de aplicar a estampa. A gente tem que entender que, de repente, determinado tecido, por mais diferenciado que seja, ele vai querer ter um protagonismo maior do que a minha estampa. E não merece eu aplicar um efeito em cima do outro e acabar criando custo e não valor percebido. Argumentação em marketing. Eu, hoje, pessoalmente, eu não acredito mais no marketing. Eu sou de um tempo que era assim. Você fazia a coleção, aí você até chegava a prototipar algumas peças, aí você fazia um mood board, a coisa mais linda do mundo, a temática, nananã. Aí você já tinha peças, aí você sentava com o marketing. Olha, gente, essa é a minha temática. Tá linda, não está? O marketing, ai, tá lindo, tudo de bom, não sei o quê. Aí o marketing tinha, sei lá, mais um mês,
eu terminava a coleção e o marketing tinha aí mais um mês para poder pensar nas ações de marketing que ele ia fazer em cima disso. Hoje tudo é online. Né? Às vezes eu estou aqui no meio da coleção, o marketing está em cima de mim dizendo assim, olha, enquanto isso aí não está pronto, a gente está perdendo tempo e não está fazendo trend e tal. Não sei o quê. Então, tudo está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, eu não acredito mais em um design que não esteja atrelado ao marketing. Quando a gente entende que o design é uma coisa que ele precisa atingir um resultado de comunicação e que, sem a devolutiva do entendimento do cliente, do consumo dele, a gente não tem um design assertivo, o designer, sim, tem que se preocupar com o marketing, certo? E também não adianta hoje, num mundo de uma hiperconcorrência, você trabalhar um produto super exclusivo sem uma boa estratégia de marketing. Você ter só um ótimo produto não é definitivo para você construir uma marca. O empreendedor, ele é aquele malabarista que ele tem a contabilidade, ele tem o marketing, ele tem um produto, tudo para equilibrar ao mesmo tempo. Né? E a gente tem que entender isso. Toda a minha admiração aos empreendedores, por sinal. A gente vai falar agora aqui de proatividade. Tendo em vista do que a gente falou lá dos empreendedores que estão cheios de coisa para fazer, e que um bom design a gente precisa ter um resultado dele para comprovadamente ele ser um bom design, a gente tem que contar com a proatividade de quem está fazendo esse design. Ai, meu Deus, eu não tenho os dados da última coleção. Ai, meu Deus, eu não sei como foi que performou. Ai, meu Deus, e agora? E não sei o quê. Se, gente, no Instagram a gente consegue ver os insights de como foi determinada a publicação, né? Então, assim, o comercial, dentro de uma empresa, ele não está lá só para vender, não. Certo? A devolutiva desse comercial precisa ser os dados. Eu não gosto de ouvir opinião, eu não gosto de ouvir achismos, eu gosto de ver tabelas, eu gosto de ver dados. Né? E um comercial que não está comprometido com essa devolutiva é muito perigoso para uma empresa, principalmente em períodos comerciais tão difíceis como o que a gente está vivendo agora. Certo? Então, quando a gente é posto para a gente uma missão dessa, de construir uma marca através do design de estamparia, eu tenho que ter muita proatividade, se não um pouco de ousadia para estar chegando para a minha diretoria e cobrando esses dados, porque não tem um bom design se a gente não consegue entender quais são os possíveis resultados desse bom design. Certo? Memória comercial, saber o que funciona, o que não funciona para a empresa. E aí, dito isso, eu desenvolvi esse Canva. Esse Canva ele é muito bacana para a gente desenvolver uma estampa assertiva, para a gente pegar ali como é que a gente bota todos esses dados que a gente teve acesso aí para colocar o bom design. A gente começa nessa coluna aqui com a informação que a gente não pode perder, que é a persona da marca, e voltar sempre para esses dados e se perguntar, o meu cliente vai aceitar isso? A minha persona aceita isso? Ou a minha persona não aceita? Né? É o primeiro lugar, tá certo? O que deve ter e o que não deve ter, que são essas abas laterais do círculo, é baseado em memória comercial. O que performou bem e o que não performou bem na minha marca? Ah, eu já fiz arara, eu estou ali, está ali no meu estoque. Aquela ruma de arara e não vende. É porque o meu público não absorve arara? É. Mas eu vejo tanta gente usando arara. Ótimo, mas o seu público não espera arara de você. Eu sinto muito. Vamos procurar outro elemento. Ah, eu vendi muito bem floral. Eu vendi muito bem floral. Um exemplo que eu adoro citar, bem regionalizado, é essa marca que eu estou vestindo, que é cliente lá da Reale Tecidos, onde eu sou coordenadora, né? E a Marri Blue. A Marri Blue ela é maravilhosa. Eu não estou dizendo para vocês que ela tem o estilo dela é o sucesso, não. Mas ela entendeu que ela tendo uma identidade de marca, ela vai mais longe, vai ser reconhecida como marca. E ela está crescendo, sabe? Ela está crescendo e os produtos delas performam bem. A gente sabe porque ela faz repique de estampa. Gente, quem é que faz repique de estampa? A estampa é uma coisa perecível.
entendeu? Ela tem aquele determinado tempo de venda ali certo. Ninguém quer ver aquela estampa de novo. E hoje eu acho que ela é um dos poucos clientes que faz repique de estampa, né? Então, assim, ela entendeu que o místico, a pegada do místico, está muito ligada à identidade dela, que o público gosta. Então, tudo dela tem um místico. O nome dessa coleção aqui da Reale, a qual pertence essa estampa, é Costa del Mare, né? Então, ali, justamente sobre a Costa Amalfitana. E aí, quando ela viu a estampa, ela adorou. Mas ela sabia que precisava ser adaptado para a realidade dela. Então, a gente inseriu alguns elementos místicos no meio dessa estampa e performou bem. Tanto é que, quando eu fui comprar a calça, já não tinha mais nenhuma calça, só tinha o kimono. Aí eu vou, jeito, eu vou ficar com o kimono. Demorei, né? Enfim, então, a gente também tem que entender o que dá certo na marca da gente e se reinventar através daquilo que dá certo, assim como a Érica está fazendo, lá da Marie Blue, certo? Outras coisas que delimitam aí a criação é a narrativa, né? Qual é a narrativa? Qual é a história que a gente vai contar, né? O que fora comercialmente, para eu ter coerência na minha linguagem, o que precisa ter dentro dessa estampa e em baixo período de venda. Por quê? Não adianta eu trabalhar coisas que pareçam ser muito outono e inverno. Eu acho que isso em breve vai acabar, tá? Mas porque a gente está vivendo aí uma crise climática que está posta e a gente não sabe como é que as coleções vão ser definidas daqui para frente, né? Mas o período de venda é muito determinante no momento ainda para esse design funcionar e performar bem. E aí, diante dessas limitações, a gente descreve o que é de positivo para ter dentro da estampa aí nesse círculo, tá bom? Onde é que esse Canva está disponível, Luciana? Pelo amor de Deus, mulher. É simples. Me acompanhe nas minhas redes sociais, tá certo? Está aí o QR Code. Você acessa o meu Instagram. Lá vai ter um Linktree. Tá vendo, Cata, como eu estou midiática? Lá no Linktree tem um link que você pode baixar esse Canva, tá bom? Que é uma ferramenta interessante aí para vocês desenvolverem os designs de vocês. Queria saber se vocês têm alguma dúvida. E é isso. Agora vamos aos momentos das perguntas. Luciana, muito obrigada, viu? Foi incrível, conteúdo maravilhoso. Eu que agradeço. Obrigada. O medo, quem vai me perguntar é a minha professora. Eu queria saber, as estampas da Laço, por exemplo, né? Você estava falando de estampa exclusiva, ela sempre trabalha o tema do floral, mas a gente já pode dizer que é uma estampa exclusiva, como é que se chama? Exclusiva. Que está construindo identidade de marca, né? A estampa dela é uma estampa exclusiva. Pronto. A Laço, ela tem, se eu não me engano, não sei se eu estou errada, tá? Mas eu acho que quem faz a ilustração da Laço é a Alce, né? E são os florais, né? E elas vêm trabalhando esses florais em todas as coleções, né? Ir reformulando através de coloração, mantendo a cor da marca, né? Então, a gente vê já como uma cicatriz de marca a estamparia dela. Mas o que eu consigo ver também? Eu acho que tem uma pegada aí Dior, Dolce & Gabbana muito forte como marca inspiracional. Não é algo completamente inovador, mas a gente consegue perceber uma cicatriz de marca bem delimitada com o uso dos florais na Laço, né? Eu acho que elas estão construindo, sim, uma identidade bem forte com os florais dentro da marca delas, e isso vem calçando muito os outros parâmetros da marca, né? A gente vê, tipo, elas abriram loja agora em São Paulo e vão abrir, né? No Morumbi Shopping, e lá está tudo bem colorido com o floral dela lá, né? Floral não, né? São rosas, né?
E aí, elas também, as ações de marketing, sempre envolvem as rosas também. Então, eu acho que tem uma cicatriz de marca bem forte, sim. Com certeza, eu acho que se enquadra. Quando você falou das estampas, que às vezes a empresa repete a modelagem, né? Eu me lembrei muito delas, porque elas repetem, essa calça que eu estou é de lá, e essa calça ela reaparece sempre em outra cor e sempre em outras estampas, né? Sempre tem na estamparia do momento que elas lançam, elas ficam relançando estampas. E eu vi muito na marca delas, e eu acho muito interessante, porque ela encontrou uma modelagem que a cliente dela gosta, e a cliente vai comprando aquela mesma calça e mudando as estampas. Que, às vezes, eu não sei se você sente isso ou se vocês sentem isso. Às vezes, a gente gosta muito da modelagem de uma roupa e, às vezes, não consegue encontrar de novo. É horrível. É um sofrimento. É péssimo, né? Mas é a inteligência de construção de coleção aí já, né? Não tem por que algo que está performando bem eu retirar completamente da coleção. É muito difícil a gente, dentro da confecção, Lígia, provisionar faturamento, né? Então, quando a gente tem essa necessidade, é muito importante a gente olhar para trás, para a memória comercial da marca. Poxa, o que performou bem? É interessante que você se agrade dentro da coleção de algo que outras pessoas também tenham se agradado, para que ela se repita dentro de uma coleção novamente, né? A gente precisa ter esse entendimento de que uma coisa, para ela se repetir dentro de uma coleção, é preciso que tenha a mínima garantia de que aquilo ali vai vender de novo, com uma mínima renovação, né? Seja de cor de outra coisa. Alguém tem mais alguma pergunta? Todo mundo está satisfeito, então, não tem nenhuma dúvida. Eita como ela é clara. Eu me acho. Mas foi realmente incrível. Muito obrigada, Luciana. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, gente. Moda. Empreendedorismo. Sustentabilidade. 4ª edição do Alinhavando Moda. Patrocínio Sebrae, Banco do Nordeste, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Patrocínio institucional, Fiat, Sindiroupas, Sindiconfecções, apoio, Criar Ideia, Benateste e Deus Acessórios. Parceria, Fortaleza Cidade Criativa do Design da Unesco. Realização, Ineg Produções. Sabe de onde vem essa força capaz de mover um país? Vem de quem arregaça as mangas e faz acontecer. E nisso, a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e em mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, pode contar com a força do Sebrae para empreender mais, fazer mais, inovar mais e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Para o microempreendedor urbano ou rural. Para mini, micro ou pequena empresa. Para média e grande empresa também. Para o mini, micro e pequeno produtor rural. Ou para o agronegócio. Para o estudante e para a pessoa física. E até para a infraestrutura. O Banco do Nordeste tem soluções para impulsionar todos os setores. E assim, ajudar no desenvolvimento da região. Tá esperando o quê? Vem ser cliente do Banco do Nordeste. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, União e Reconstrução. Somos escultura, poesia e arquitetura. Somos carne e pele. Somos couro, moda e gastronomia. Somos algodão, fibras e arte. Somos terra, pessoas e luta. Vento, vela, tela. Um dragão no mar, um farol que guia. O encontro de culturas, comércio, troca, intercâmbio. Fortaleza é instigada, é diversa, é grafitada. Pedala, tempera, não para. Se somos cerâmica, é porque também somos mangue e rio.
seco, cheio, arado, argila. Assim Fortaleza foi desenhada, com água, sal e luz. Fortaleza é cidade criativa. Fortaleza é cidade mundial do design. Continua me pegando o pé, um jeito de me chacoalhar.